pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo do Diário do TST. No vídeo de hoje a gente vai falar de uma norma muito importante dentro da segurança do trabalho, que é a NR12. Uma norma que foi publicada em 1978, para ser mais preciso, através da portaria do Ministério do Trabalho de número 3.214, do dia 8 de junho de 1978, e publicada no Diário Oficial do dia 6/7 de 1978. Então, uma norma que ela vem desde 78 aí, mais ou menos uns 40 anos aí em vigor, que a gente trabalha com ela. Sofreu várias atualizações ao longo do tempo, e a última delas foi no último dia 30 de julho de 2019. E a publicação dela no Diário Oficial foi no dia 31 de julho de 2019. Norma importante que quando o governo começou a falar em alterações das NRs, em simplificações da NR, essa foi uma das primeiras e uma das mais discutidas aí dentro da segurança do trabalho, do governo e da parte dos empresários, né? Então, essa foi a última alteração. E para começar a falar um pouquinho dela, né? É uma norma que ela é composta de 18 itens, então, 18 itens e 12 anexos. Uma norma extensa, uma norma detalhada, que vai falar de segurança em máquinas e equipamentos. Então, começando lá, a gente tem os princípios gerais, né? Então, vai falar de onde que essa norma se aplica, o que nessa norma não se aplica, né? Então, quando a gente fala em aplicação de norma, trazer um detalhe aqui para vocês. Lá no item 12.1.4 dessa norma, ela especifica alguns itens do qual você não precisa aplicar ela, né? Então, por exemplo, máquinas que são movidas ou impulsionadas por força humana ou por força animal, essa norma não se aplica, ou seja, a gente não vai utilizar essa norma para verificação desses equipamentos que são movidos à força manual ou à força animal. Outro exemplo, por exemplo, equipamentos estáticos, também não se aplica. Equipamentos classificados como eletrodomésticos. Então, liquidificador, batedeira doméstica não entra na aplicação dessa norma. Então, isso está dentro dos dispositivos, das disposições gerais. Depois você vai ter, seguindo aqui, arranjo físico, né? Então, vai falar especificamente demarcação de área, piso, área de colocação, como é que essas máquinas estão colocadas, qual é o ambiente que ela está trabalhando, enfim, tudo aquilo que se envolve a localização da máquina. Depois nós vamos ter as instalações dos dispositivos elétricos, contatores, disjuntores, ligação elétrica, como é que é alimentada, como é que deixa de ser alimentada, isso também está dentro da NR de maneira detalhada. E com certeza ela vai chamar ou ela vai puxar a NR10, que é a NR que fala exclusivamente de trabalhos envolvendo segurança elétrica. Então, trabalhos desenvolvidos com eletricidade, a gente vai falar especificamente na NR10. Depois nós vamos falar de dispositivos de partida, acionamento e parada. Então, você vai ter um item falando só desses dispositivos, como que esses dispositivos devem ser. Por exemplo, numa prensa, um dispositivo de partida e parada tem que ser um bimanual, né? Ou algo que impeça que o trabalhador acione a máquina com a mão dentro da onde vai ser executado o serviço. Pegando o exemplo da prensa, por exemplo, você tem que ter um dispositivo de partida e parada de maneira que o trabalhador não coloque a mão na área de prensagem e ligar a máquina automaticamente, né, em conjunto. Então, esses são os dispositivos de partida, acionamento e parada. Depois nós vamos ter um item falando só de sistemas de segurança. Então, vai compreender desde sensores de intertravamento, de
sensores mecânicos, de seguranças, dispositivos de segurança mecânico, dispositivo de segurança óptico. Então, é um item que vai falar exclusivamente disso. Depois nós vamos falar dos dispositivos de parada de emergência, muito importante em máquinas e equipamentos, né? Então, você tem uma emergência ali, você tem que ter aquele botão vermelho, normalmente, né? Um botão vermelho que a gente chama de cogumelo, onde que você acionando esse botão, a máquina para imediatamente, né? Então, é um sistema de emergência. Depois nós vamos ter os componentes pressurizados, um item só para os componentes pressurizados, transportadores de materiais, então estamos falando em transporte por correia, enfim, qualquer outro tipo de transporte. Aspectos ergonômicos, também muito importante, né? Inclusive, lá na NR18, que foi lançada recentemente, agora no dia 10 de fevereiro, ela está substituindo o PCMAT pelo PGR, e aí você consegue, dentro do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, olhar para os aspectos ergonômicos. A NR12 também já está trabalhando com isso. Os riscos adicionais, importante, né? Nós vamos falar de reconhecimento de risco. Máquina e equipamento também têm seus reconhecimentos de risco. Aproveitando o gancho, né, lá na nossa amiga NR18, que está falando do PGR, e o Programa de Gerenciamento de Risco é justamente para englobar todos os riscos que você tem. Mas, Gustavo, você está falando de NR18 com NR12? São normas distintas, mas uma tendência e uma ação que você, como segurança do trabalho, pode já pensar é trazer o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, não só para a NR18 que vai entrar em vigor o ano que vem, mas você já pode aplicar dentro da sua organização como um todo. Então, eu pego o programa do PGR e vou aplicar dentro da minha organização. Não tenho nada a ver com construção civil, mas o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, é para isso. É para que você possa olhar e aplicar em qualquer segmento de mercado. O governo aplicou na NR18 e eu acredito, isso é um sentimento meu, que isso vai se estender para as outras NRs também, ou seja, uma prática para a segurança do trabalho, enfim, visto que as condições de mercado, as tendências do mercado é trabalhar de uma forma globalizada, de uma forma integrada, né? Então, isso também é um outro assunto que a gente pode explorar também, mas já pense dentro da NR12 em olhar os aspectos ergonômicos, riscos ocupacionais e trazer o PGR para dentro da sua área de segurança do trabalho. Depois nós vamos falar de manutenção, inspeção, preparação, ajuste, reparo e limpeza, né, as orientações que você tem que ter. Quando você vai fazer uma manutenção numa máquina, por exemplo, você tem que garantir que ela esteja desenergizada, né? Então, uma máquina, um centro de usinagem, uma prensa, enfim, você vai fazer manutenção nessa máquina, você tem que garantir que essa máquina esteja desenergizada e que essa máquina não seja acionada ou seja reenergizada de maneira inadequada. Ou seja, eu estou dentro da máquina executando uma manutenção, tem um companheiro meu que não percebeu que eu estava lá dentro, vai lá, energiza a máquina e a máquina começa a funcionar com uma pessoa, com um trabalhador dentro da máquina. Isso não pode acontecer, né? R12 é bem criteriosa com relação a isso. Você tem sistemas de lockout e blockout, ou seja, você vai lá e bloqueia aquele acionamento ou aquele disjuntor ou aquele equipamento que vai reenergizar a máquina para que só você possa fazer isso. Dentro do mercado existem N dispositivos de bloqueio, de reenergização, né? Então tem série de cadeados com crachá, enfim. Aí você pode explorar da maneira que for melhor para você. Então é importante você olhar para essa manutenção e o primeiro passo é pensar nisso. Vou fazer manutenção, desenergizo ela e faço a manutenção. E só eu, né, que estou fazendo a manutenção, tenho
a chave, ou o último que terminar a manutenção dessa máquina, vai lá e tem a chave para poder desbloquear e reenergizar a máquina. Então, isso é um dos itens que está sendo tratado lá, que é muito importante na manutenção, inspeção e preparação. Inspeção a gente vai falar um pouquinho mais para o final, né? Também um item importante dentro da NR12, não posso simplesmente adequar e não fazer inspeção nela depois. Então, adequei a máquina, mas e daí? Conforme vai passando o tempo, manutenções são feitas, dispositivos de segurança vão se deteriorando, vai chegando a sua vida útil, e você tem que garantir que essa máquina esteja sempre adequada para que ela trabalhe com segurança. Então, inspeção, um item importantíssimo dentro da NR12. Terminamos a parte de manutenção de uma maneira simples. Sinalização. Falando de sinalização, toda e qualquer máquina e equipamento, ela tem suas demarcações e ela tem que estar sinalizada. Área quente, não coloque a mão, área de energia elétrica, faixa de delimitação de acesso de operador, local para você dispor a sua matéria-prima e o produto acabado. Tudo isso são sinalizações que você vai fazer na execução, na montagem do seu parque fabril com as máquinas e equipamentos. Então, pense no fluxo e a hora que você colocar a máquina, já pense na demarcação, nas indicações, na sinalização. Inclusive, se você tem algum EPI que tem que ser utilizado enquanto a máquina está em funcionamento, você pode sinalizá-los também. Então, é importante trabalhar com isso. Como eu falei, área quente, não coloque a mão, área de acesso, enfim, tudo isso são sinalizações que você tem que observar na sua máquina e no seu equipamento. Depois, os manuais. Importante salientar aqui dentro dos manuais que eles sejam na língua corrente, ou seja, no português, porque se importa ou pode-se trazer máquinas de fora do Brasil, ou seja, importar máquinas e equipamentos. Isso é uma prática comum. E a hora que você traz, o que eu saliento é que esses manuais, primeiro tem que existir um manual, e segundo que esse manual ele tem que estar na língua portuguesa para que o operador ou quem for operar essa máquina saiba entender o que o fabricante está solicitando dentro desses manuais. Importante também, procedimentos de trabalho e segurança. Vou instalar a máquina, vou entender o manual, né? Lá vai falar de manutenção, de troca de óleo, de uma série de coisas, e vou elaborar procedimentos para realizar esses trabalhos com segurança. Então, não adianta eu comprar a máquina, seja nacional ou importada, e colocar lá sem olhar para os riscos, que a gente falou lá no reconhecimento de risco, um pouco antes no vídeo, e não treinar e não colocar um procedimento para que seja executado ou utilizada a máquina de maneira segura. Então você vai ter que elaborar um procedimento de segurança, né? Esse procedimento de segurança necessariamente não precisa ser escrito. É bom que ele seja escrito? Sim, fica mais fácil para consultar, manusear, mas ele pode estar, por exemplo, sendo disseminado dentro da fábrica. Então, o encarregado ou a pessoa responsável pela segurança, ela vai lá e capacita esses operadores, e aí, nessa capacitação, você já vai capacitá-los dentro do procedimento de segurança. Então, pode ser feito dessa forma também. Mas aqui uma dica minha, faça no papel escrito, realize a capacitação nesse procedimento, colha as suas assinaturas na lista de presença, faça uma avaliação dessa capacitação. É importante entender se o operador realmente entende o treinamento, entende aquilo que foi passado para ele, ou se existe alguma dificuldade. Talvez a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente, mas já dando um adiantado aqui, o colaborador, pode ser que ele não consiga entender aquele treinamento, e aí você precisa refazer esse treinamento. Então, pense nisso
nos seus treinamentos, nas suas capacitações. Depois nós vamos falar de projeto, fabricação, importação, venda. Esse item, ele tem uma série de detalhes que você precisa olhar. Tem responsabilidade responsabilidade legal, ou seja, quem projetou essa máquina, como que ela foi fabricada, quais são os itens de fabricação, projeto de fabricação, ela é importação, como é que é tratada a importação das máquinas, como é que eu faço a venda, locação, leilão, ou seja, como é que eu faço, como é que eu devo fazer a exposição das máquinas. Isso é muito comum. Vou para uma feira, por exemplo, São Paulo tem a feira da mecânica, ou a feira da eletricidade, enfim, vou levar uma máquina para ser exposta. Como é que eu trato isso? Como é que eu levo isso para lá? Como é que eu olho nessas situações para a segurança do trabalho? Então é importante você observar esse item com relação a isso. Depois nós falamos de capacitação, já falei um pouquinho, mas a NR vai trazer para você alguns itens que devem ser observados e que que o cooperador deve ser treinado e capacitado. Sempre que você colocar um treinamento, que você realizar um treinamento, que você realizar uma capacitação, é importante, né? Falei um pouquinho atrás aí. É importante você fazer a lista de presença, fazer uma avaliação, isso, caso você queira, para ver se naquele momento o treinamento foi válido. E depois de algum tempo, normalmente aí de uns 2, 3 meses, é regra? Não, não é regra. Isso é um feeling, um sentimento meu. Depois de uns 2, 3 meses, você faz uma avaliação da eficácia do treinamento. Gustavo, o que é isso? Vou lá e vou perguntar, vou entender se o colaborador está treinado e se o treinamento foi eficaz dentro da operação de máquinas e equipamentos, por exemplo, né? Então, depois de um certo tempo, vou verificar se esse treinamento foi eficaz, se o colaborador realmente entendeu, não para culpar o trabalhador, isso não, né? Eu acho que a gente, dentro da capacitação do treinamento, existem dificuldades de quem está passando e de quem está assimilando esse treinamento. Então é importante você ver quais são esses pontos, né, que precisam ser melhorados, ou se o treinamento realmente foi bom, o que eu posso melhorar mais ainda esse treinamento. Então é para você fazer essa avaliação dessa eficácia, para ver se o treinamento, a capacitação foi bem aderida pelo colaborador. Então, a capacitação na NR vai falar um pouquinho disso. E lá ele vai te dar a carga horária, o que deve ser, quais são os itens que você deve treinar e capacitar os seus colaboradores. Depois, outros requisitos específicos, aí ele vai entrar em itens gerais e as disposições finais. Muito bem, esses são os 18 itens da norma, né? E depois desses 18 itens a gente tem os anexos. Os anexos vêm justamente para ressaltar algum item que precisa de mais detalhe. Então, o primeiro anexo que está lá, uso de detectores de presença optoeletrônicos. Então, a tecnologia avançou e nós começamos a colocar, ou as empresas começaram a colocar e a desenvolver sensores de presença, né? O uso de detectores de presença. Então, esse anexo vai falar detalhadamente desses detectores. Como eu falei de capacitação, a NR detalhou para vocês um item, ou para nós, né? Um item específico para conteúdo programático. Preciso treinar o meu colaborador na NR12. Preciso criar um programa de treinamento. Onde que eu vou olhar? Você vai olhar no anexo 2 da NR12. Lá tem o conteúdo programático e com a carga horária para você realizar o seu treinamento e a sua capacitação. Meios de acesso a máquinas e equipamentos. Então, ele também pegou um item da norma, que você vê como meios de acesso. Então, escadas, rampas e tudo mais. E ele detalhou itens exclusivos para falar, um anexo exclusivo para falar de meios de acesso em máquinas e equipamentos. O glossário, como todo mundo sabe, né? Um dicionário. Então,
Existem algumas palavras dentro da NR que talvez você não consiga entender, ou não seja do seu conhecimento, do seu uso normal do dia a dia. Então, o glossário vem justamente para esclarecer essas palavras, esses itens, né? Então, se não entendeu uma palavrinha lá, dá uma olhada, vê se tem no glossário. Lá ele vai te dar uma breve explicação do que significa aquela palavra ou daquele item de uma maneira mais fácil, que fique mais fácil para você entender. E depois ele vai entrar em algumas máquinas específicas. Mas, Gustavo, a gente está falando de máquinas e equipamentos. Sim, os 18 itens você consegue aplicar em qualquer máquina. Mas, dependendo da máquina, ou as máquinas que eu vou trazer aqui para vocês, são máquinas que elas necessitam de uma atenção maior. Ou seja, não adianta só aplicar aqueles 18 itens que eu falei anteriormente. Você vai ter que aplicar os 18 itens, mais alguns itens que estão dentro desses anexos. Por exemplo, o primeiro anexo, que é o anexo 5, ela vai falar exclusivamente de motosserra. Então você vai olhar para os anexos, para os 18 itens da NR, você vai ter alguns dispositivos lá, alguns itens que você não se aplica a motosserra, mas no anexo você vai enxergar isso. Então, dentro do anexo, ele vai falar exclusivamente para motosserra. Então, aqueles itens que você não aplica, dos 18, que você não vai conseguir aplicar na parte de motosserras, o anexo vai trazer isso para você. Então, esse é o primeiro item que vai falar exclusivamente de motosserra. Depois nós vamos falar de máquinas de panificação e confeitaria. Lá no começo do vídeo, nós falamos que utensílios domésticos não fazem parte dessa NR, ou seja, essa NR não é aplicada para utensílios domésticos. Porém, as panificadoras, confeitarias, ou seja, quem trabalha com esse tipo de produto, existem máquinas industriais. E aí, essas máquinas estão regidas pela NR12 e existe um anexo exclusivo para elas, que são máquinas de panificação e confeitaria. Lá você vai encontrar itens específicos para você ter segurança no manuseio, na operação desses equipamentos, né? Depois, exclusivo para máquinas no anexo 7, máquinas para açougue, mercearia, bares e restaurantes. Então você vai ter itens específicos para esse segmento de mercado. Então lá no açougue, né, o cara que está, o moedor de carne lá, ele tem itens específicos dentro dos 18, mais os itens específicos. Curiosidade, né? Dentro lá na boca de moedor de carne, você tem que ter um dispositivo que impeça do colaborador enfiar a mão lá dentro, enfiar a mão na onde você coloca a carne para moer. E lá, para você empurrar a carne, tem que ter um dispositivo, uma ferramenta exclusiva para você colocar a carne dentro para que ela seja moída. Então, não é qualquer equipamento que você pode usar para moer carne. Então, quando se fala em açougue, bares e restaurantes, você tem que olhar para esse anexo 7. Depois, no anexo 8, nós vamos falar de prensas e similares. Então, de novo, né? Você tem os 18 itens, mais os específicos de prensas e similares. No anexo 9, as injetoras de materiais plásticos. Então, foi desenvolvido um item só para elas. No anexo 10, máquinas de fabricação de calçados e afins. E no anexo 11, máquinas e implementos para uso agrícola e florestal. Então, e para fechar, equipamentos de guindar com elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. Então, são esses 12 anexos que você tem dentro da NR12, que vai trazer o detalhe ou algo que precisou ser detalhado que não compreendia nos 18 itens da norma. Então, esses são os itens que a gente tem na NR12. Importante lembrar que cada item desse, você tem itens prioritários, ou seja, que você vai ter que aplicar e que é de extrema importância. Por que eu estou falando isso? Lembra quando a gente falou de inspeção?
Muito bem. Então você, segurança do trabalho, primeiro que quando você comprar a máquina, quando você adquirir a máquina, ou quando você for projetar uma máquina, existe uma série de itens a serem cumpridos e ela tem que estar adequada à NR12. Então você não pode colocar a máquina em operação sem ela estar adequada à NR12. Esse é um primeiro passo, primeiro ponto, né? Segundo ponto, nós estávamos falando de inspeção. E quando você faz a inspeção, você tem que ter uma lista de verificação. E aqui é importante ressaltar, né? Para finalizar e para a gente começar a fechar esse vídeo para vocês. Importante, falando de inspeção, lista de verificação. Eu vou deixar para vocês uma lista de verificação para que você possa baixar, né, e utilizar essa lista dentro das máquinas e equipamentos que você tem no seu parque Fabril. Então, essa lista de verificação é um presente meu para vocês e que você vai utilizar para inspeção, né? Falei lá no vídeo lá atrás, um pouco mais para trás, que inspeção eu ia voltar a falar dela. É extremamente importante você fazer e realizar inspeções de uma maneira periódica em cima das suas máquinas. E essa lista de verificação é justamente para auxiliar você nisso. Ali tem alguns itens, a gente conversou e nessa última parte, o vídeo eu falei para vocês que existem anexos e detalhes, então eu estou disponibilizando essa lista de maneira editável para você, ou seja, você vai pegar essa lista, alguns itens ali você pode utilizar do jeito que está lá, você pode acrescentar ou você pode diminuir a lista que está lá, mas o importante é você utilizar essa lista, baixar essa lista, para que você possa verificar, primeiro, se eu estou adquirindo uma máquina nova, então vejo na lista de verificação, faço um checklist nela e vejo se ela está adequada com a NR12, antes dela começar a entrar em operação. Primeira importância de você utilizar a lista. Segunda importância de você utilizar a lista. Eu tenho uma máquina, ela está adequada à NR12, eu coloquei ela para funcionar adequada à NR12 e já existe um tempo que ela está trabalhando. Então, vou verificar se a NR12 ainda está adequada, o que eu preciso fazer dentro dessa máquina para adequar ela à NR12, ou voltar a adequar a NR12. Segundo, antes e depois da manutenção de uma máquina. Vou verificar também, posso fazer inspeção. Então, vou utilizar a lista para verificar se ela, antes da manutenção, estava de acordo com a NR12 e depois da manutenção ela continua adequada à NR12. E nas reformas e máquinas obsoletas ou máquinas que já existem, que já existam e que não estavam em operação, você vai recolocar ela em operação. Então, também é importante você utilizar essa lista de verificação para ver se essa máquina está adequada e o que você precisa fazer para adequar essa máquina conforme a NR12 para você poder colocar em operação, né? Esse vídeo, essa lista de verificação é justamente para auxiliar você, repetindo, né, reforçando isso, e com essa lista você vai começar a olhar para as suas máquinas de uma maneira diferente, e aí você vai começar a adequar elas à NR12. O vídeo fica por aqui, eu fico por aqui. A lista está no site do Diário, então vai lá no site do Diário do TST, www.diariodotst.com.br, tá lá de cara para você baixar, né? Você acessou o site, já tá lá o link para você colocar o seu e-mail e fazer o download gratuito dessa lista. Aproveita, lá também temos artigos, cursos e dá uma olhada lá. Então, a lista está pronta lá para você utilizar e, repito, de forma editável para que você possa acrescentar ou diminuir ou utilizar da maneira que ela se encontra lá. Bom, fico por aqui. A gente vai se encontrando nos vídeos e acesse o site lá e faça o download da lista. www.diariodotst.com.br. Até mais.